Vamos lá, pessoal do segundo ano. Vamos seguir para a segunda parte do vídeo e eu vou explicar agora para vocês o exemplo 3 e o exemplo 4. Então vamos ver lá o exemplo 3. No exemplo 3 ele diz o seguinte: escreva a sequência cujo termo geral é... Você tem o termo geral aí. Qual é o termo geral dessa sequência? A1 é igual a 5, AN é igual a AN menos 1 mais 2N. E diz que o N pertence aos naturais. Como a gente já sabe, o número N não pode ser outro número que não seja natural. Nesta sequência, você já conhece o primeiro. E eu preciso encontrar o quê? Outros termos que vêm depois. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quantos eu quiser, mas não precisam ser muitos. Eu vou encontrar só mais 3. Aí eu vou ter primeiro, segundo, terceiro e quarto. Já é um número suficiente. Para eu achar o segundo termo, que eu não preciso mais do primeiro, que ele já está lá, eu vou substituir n por quanto? Por 2. Eu vou substituir n por 2 nessa expressão que está embaixo. E quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó, A2 é igual a A2 menos 1 mais 2 vezes 2. Então eu tenho uma continha ali embaixo do A que vai me dar a posição de um número. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar o seguinte: o A2, que é o segundo termo, é igual a 1, que é o primeiro, mais 4. Então eu vou precisar usar o primeiro termo para achar o segundo. E quem é o primeiro termo? É 5. 5 mais 4, 9. Então o segundo termo é o número 9. Eu já tenho o primeiro, que é 5, e encontrei o segundo, que é 9. Aí agora eu vou achar o terceiro termo. Como? Substituindo n por 3. Aí quando n for 3, eu vou substituir 3 na expressão do termo geral e vou encontrar o seguinte: A3 é igual a A3 menos 1 mais 2 vezes 3. Então, o terceiro termo é 3 menos 1 ali, aquela continha embaixo, vai dar A2. Então, quem é o A3? O A3 é o A2 mais 6. Porque 6, 2 vezes 3. Então, para eu achar o terceiro termo, eu preciso do segundo. E quem é o segundo? Eu achei na conta anterior, que está de azul ali. O segundo termo é 9. Aí 9 mais 6, 15. Aí eu tenho primeiro 5, segundo 9, terceiro 15. Vou achar o quarto, eu acho que achando o quarto já é suficiente para escrever a sequência. Para achar o quarto termo, o n vai ser 4. Aí eu vou colocar 4 no lugar de n. Vai ficar assim: A4 é igual a 4 menos 1 mais 2 vezes 4. Aquela continha ali de 4 menos 1 vai dar 3. Então significa que o A4, que é o quarto termo, é o terceiro mais 8. E quem é o terceiro? É aquele número que eu encontrei na continha que está lá de amarelo, que é 15. 15 mais 8, 23. Então eu encontrei segundo, terceiro e quarto. Então quem é a minha sequência? 5, 9, 15, 23. 5 eu não precisei achar, que já tinha. Achei 9, achei 15, achei 23. Então, observe que essa é uma lei de recorrência. O que significa a lei de recorrência? Para eu achar o segundo, eu precisei do primeiro. Para eu achar o terceiro, eu precisei do segundo. Para eu achar o quarto, eu precisei do terceiro. Então, eu dependo do termo anterior para achar o próximo. Se você ainda não percebeu, observe o seguinte: ó, aquele 5 ali, que é o primeiro termo, ele foi necessário para encontrar o segundo, porque o A1 apareceu em algum momento da conta ali do A2. Então, eu precisei achar o A2, eu precisei usar o A1. O segundo termo, que foi 9, ele foi necessário para encontrar o terceiro, porque na conta do A3 eu precisei usar quem? O A2. E depois que eu achei o 9, eu achei o 15, que foi o terceiro, e esse 15 ele foi necessário para eu achar o quarto termo, porque na questão do A4 eu precisei do A3. Então, eu tinha que achar o quarto, precisei do terceiro. Achei o terceiro, precisei do segundo. E quando eu achei o segundo, eu precisei do primeiro. Isso é uma lei de recorrência, que é uma sequência também. Então, quais são os termos dessa sequência? 5, 9, 15, 23. Isso aí já é suficiente, eu escrevo a minha sequência, e essa é a resposta da questão 3. Vamos partir para o exemplo 4. Como é que resolve o exemplo 4? No exemplo 4, você tem uma sequência, AN é igual a n ao quadrado mais 3n menos 5. Então você tem uma equação do segundo grau, uma equação não, né? Uma função. Então, na verdade, quando você quer calcular um termo de uma sequência, você não tem um termo geral. Esse termo geral, ele é uma fórmula, uma função. E a partir desta fórmula, eu substituo aquela letrinha, que no caso ali vai ser n, por um número para encontrar os termos que eu quero encontrar. Determine o valor dessa expressão. Qual é a expressão? 2A2 menos A5 mais A10. Então eu tenho que multiplicar 2 pelo segundo termo, menos o quinto termo, mais o décimo termo. Neste caso, não é necessário que eu encontre todos os termos, tipo A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Não precisa. Eu só vou encontrar os termos que são necessários para a resolução da questão. E quais são os termos necessários? O segundo, o quinto e o décimo.
Como é que eu acho o segundo? Substituindo n por 2. Como é que eu acho o quinto? Substituindo n por 5. Como é que eu acho o décimo? Substituindo n por 10. Vamos fazer 3 contas e achar os resultados e substituir na expressão. Como é que vai ficar? Quem é o A2? É 2 no lugar de n. Vai ficar assim, 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 5. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 mais 6, 10 menos 5, 5. O segundo termo da sequência é o número 5. Vamos achar o quinto substituindo n por 5. Então você vai ter A5 é 5 ao quadrado mais 3 vezes 5 menos 5. 5 ao quadrado é 25. 3 vezes 5, 15. 25 mais 15, 40. Menos 5, 35. Esse é o quinto termo. E vou achar o décimo substituindo n por 10. Que é uma 10? 10 ao quadrado menos 3 vezes 10 menos 5. 10 ao quadrado mais 3 vezes 10 menos 5. Então, o que é que você tem? 10 ao quadrado é 100. 3 vezes 10 é 30. 100 mais 30 é 130. Menos 5, 125. Então, o segundo termo que eu preciso é 5. O quinto termo é 35. E o décimo termo é 125. Faço o que agora? Substituo eles na expressão numérica. O que é que eu vou ter? 2 vezes A2, 2 vezes 5. Menos A5, menos 35. Mais A10, mais 125. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 35 dá menos 25. Menos 25 mais 125 dá 100. Então, o resultado dessa expressão numérica é quanto? 100. Então, recapitulando, eu encontrei os termos que foram necessários, substituindo n por 2, por 5, por 10. Encontrei os termos, fiz as contas necessárias e encontrei o valor da expressão numérica, que é quanto? Que é 100. Ok, eu acho que isso é bastante tranquilo. Nós estamos fazendo o que aí? Mera substituição de letra por número e temos contas para resolver. Soma, subtração, multiplicação, divisão, então dificuldade zero. Eu espero que vocês tenham entendido. Podem recorrer ao vídeo para poder rever se tiver com alguma dúvida. Eu deixei o material com a coordenação, que provavelmente vai enviar para vocês via WhatsApp, e tem umas questões para resolver. Façam isso e provavelmente a gente vai ter mais momentos de aula como esse. Caso contrário, a gente vai se encontrar logo logo. Espero que vocês tenham aprendido. Eu fiz o possível para que essa matéria fosse compreendida por vocês. E estudem, e se for necessário tirar dúvida, a gente vê como isso vai acontecer. Espero que vocês tenham aprendido. Vamos torcer para isso acabar, logo logo a gente se vê. Mas por enquanto, eu quero desejar um grande abraço para todos e a gente se vê em breve. Valeu, pessoal do segundo ano. Tchau, até a próxima.